queria agradecer a vocês. Eu fiz questão de vir aqui de apresentar ao professor Demi Guettico, que fará a palestra magna de encerramento da 10ª edição do Dia da Internet Segura no Brasil. O professor Demi Guettico dispensa apresentações. Ele é nada mais nada menos do que o pai da internet no Brasil. É o cientista que conectou o país à internet em 85, 86, quando ele estava na FAPESP ainda, e foi a ele a quem o John Postels, que é um dos 3 pioneiros, um dos 3 inventores da internet, do protocolo TCP/IP, dos protocolos que fazem com que a internet funcione, delegou a administração do .br e a alocação dos números IPs para o Brasil. E se hoje nós temos 4 milhões de nomes de domínio registrados sobre o .br, se temos 130 e poucos milhões de brasileiros conectados à internet, e cada conexão dessa precisa de um número, seja IPv4, seja IPv6. Aliás, o IPv6, o Brasil está entre os 10 países do mundo em adoção de IPv6, superando a França, Japão e vários outros países na adoção do IPv6. Muito disso se deve ao pioneirismo e ao trabalho do professor Demi Guettico. De modo, Demi, que tê-lo aqui fazendo esse encerramento, essa palestra magna de encerramento do CID, é uma honra muito grande para a Cifernet, para mim, para todos os nossos parceiros e para todos nós que estamos aqui ansiosos para lhe ouvir. Lhe peço 1000 desculpas pelo tremendo atraso na programação, mas, por favor, você tem a palavra. Fique à vontade. Obrigado. Bom, a rasgação de seda aí do Tiago, a gente agradece muito o convite aí, mas não passa por aí. Não tem, a internet é uma construção coletiva, todo mundo trabalhou nisso aí e só funciona porque todos trabalhamos nela. Eu não preparei absolutamente nada, então minha palestra não vai ser magna, vai ser mini palestra. E eu tenho um único slide provando que eu não preparei nada, que é um slide que, inclusive, não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas eu posso tentar amarrar de algum jeito. E eu vou amarrar da seguinte forma. Em primeiro lugar, isso é um semi-jabá, porque precisamos, evidentemente, valorizar o .br, mas vem em cima do que o Danilo e esse último painel falou, e eu aproveitei isso também para manter o slide. Bom, primeiro, o BR é um domínio bastante quadrado, bastante ingênuo, digamos assim, porque ele se dedica a criar espaço para sítios no Brasil. Nos velhos tempos, na FAPESP, o GOMID só delegava um domínio para alguém quando tinha um site amarrado nele. Quer dizer, se você pegasse o nome só para ter o nome, ele dizia, não, você quer o nome para quê? Você tem o nome para fazer alguma coisa lá, né? Então, você teria que ter DNS funcionando e ter um sítio lá. E com isso, nós temos um crescimento aí bom, mas ele tem uma característica interessante, ele é muito sólido, quer dizer, esses 3.900.000 nomes de domínio, esses 3,9 são milhões aí, são, em geral, sítios, né? Então, para mostrar o contraste, o país que mais domínios tem é Tokelau, que é uma ilha no Pacífico. Está colado na China. A China tem toda a razão de estar lá, porque a China tem um monte de chineses lá. Mas Tokelau é uma ilha, né? Então, por que Tokelau tem 19 milhões de domínios? Porque, primeiro, o Tokelau dá o domínio de graça. Segundo, alguém já entrou em algum sítio que termina em TK? Eu nunca entrei. Recebi algum e-mail que termina em TK? Eu nunca recebi. Quer dizer, isso provavelmente é usado para fins escusos. Quer dizer, eu crio lá um domínio, depois jogo fora, e crio outro, depois jogo fora, e crio um site de atração para passar malware ou coisa assim, e jogo fora, porque não custa nada, é grátis, e é o que foi dito aí pelo Danilo. Quer dizer, o valor disso aí não está no registro. Quer dizer, não recebem nada pelo registro. O que vale é a rede que eles montaram e a atração dos que querem usar isso para qualquer fim. Então, esse é um ponto fora da curva, porque a Alemanha é muito séria, a Inglaterra é séria, etc. E tal, isso, aquilo. Ponto fora da curva aqui no caso dos países é Tokelau. No caso dos genéricos, existiam esses 4 antigos aí, com net, org, info, e tem uns novos aí que também seguem por uma tendência meio tokelauana, né? Eles, por exemplo, XYZ tem 2,4 milhões, está quase perto do Brasil já, e eu não me lembro de ter acessado nada com isso aí, idem recebido e-mail desses negócios ou coisa assim. Bom, então isso aqui é só para dizer o seguinte, prestigiemos o BR, porque o BR
gera recursos que são invertidos em coisas como isto, em coisas como IPv6, em coisas como pontos de troca de tráfego. Então, eu acho que ele é, nesse ponto, uma espécie de modelo. Bom, indo aí no nosso tema. Eu achei esse dia extremamente útil para aprender coisas e eu estou tentando olhar isso aí, tentar, digamos, classificar isso de como é que eu vejo do meu próprio ponto de vista. Então, o primeiro ponto que eu comentei, inclusive, acho que no ano passado falei isso aí, mas eu repito agora, eu acho que não há como ter uma internet segura. Esse é um nome errado ao evento. Pode ter, no máximo, um uso seguro da internet. A internet não é segura da mesma forma que o mundo não é seguro, da mesma forma que as cidades não são seguras. E essa é uma característica da rede, né? Não temos como mexer nisso. Então, parte das apresentações que se destinam a consertar o ambiente, eu diria que é um objetivo a longo prazo e idealista, porque você consertar o ambiente é muito mais complicado, né? Então, a outra parte das apresentações diz como nós devemos nos comportar perante um ambiente complexo e perigoso. Por exemplo, essas apresentações agora sobre crianças foram bem nessa linha, como os pais devem olhar melhor, etc. e tal. E essas apresentações então, enfocam outro lado. Então, tem dois lados totalmente diversos, né? Tentar consertar o mundo que eu vivo é um lado, e outro lado é tentar viver adequadamente nesse mundo torto que existe. São duas coisas diferentes e dois objetivos que não são simultaneamente atingíveis. Um deles é a longo prazo, o outro pode ser mais curto. Eu, evidentemente, não sou engenheiro, não sou especialista nessas coisas de comportamento, mas eu acho que tem vários pontos óbvios nisso aí que causam o fato que nós temos hoje, né? O primeiro fato óbvio é que, não tendo contato face a face, não tendo contato visual, não conhecendo quem é o outro lado é um ilustre desconhecido, pelo qual eu tenho pouco respeito natural, porque eu não conheço. Quer dizer, se eu conhecesse, é claro que todos devemos ter respeito, não estou dizendo que você não deve ter respeito, mas estou dizendo que é diferente você destratar um cara que você está vendo e destratar um sujeito que você não sabe se é homem, mulher, criança ou velho, real ou robô, né? Então, a internet te traz essa incerteza que gera tensão na própria internet, né? Estava ouvindo as palestras e pensando, dizer, veja, se você vai no jogo de futebol com a torcida do seu time, aquilo é um ambiente barulhento, de algazarra e tal, e isso na internet está junto com um ambiente de um rito religioso, está todo mundo no mesmo ambiente, né? O pessoal que joga rugby está no mesmo ambiente que das meninas jogando amarelinha. Quer dizer, o cara pode tropeçar em cima delas. Quer dizer, nessa falta de limites e de fronteiras faz com que seja muito difícil você classificar as ações. O que pode ser totalmente adequado numa torcida de futebol que está entusiasmada pelo resultado pode ser totalmente inadequado para um pessoal que está no meio de um rito, no meio de um culto, mas na internet, como eu falei, essas coisas se interpenetram. E mais que isso, você de repente descobre que estava falando com alguém que se dizia adulto e homem e era uma criança e mulher, ou o contrário. Isso era um dos trotes mais iniciais da internet. Logo na FAPESP, me lembro de um cara que se fez passar por uma mocinha e arrumou um monte de fãs lá na região e não achava que estava falando com a menina e era um colega de trabalho que estava fazendo se passar por menina, porque você não está enxergando quem é. Então, essas coisas geram facilidades que são depois difíceis de resolver. Um outro ponto que foi bem citado, eu estou repetindo, eu não sou, como falei, especialista na área, eu acho que essa parte da infância, usando isso que eu acabei de dizer agora, o desenvolvimento de uma criança antigamente tinha modelos mais restritos e mais definidos. Era a família ao redor daquilo. Quer dizer, hoje, com esse ambiente que você tem, o pessoal que molda a criança, além da família e da escola, são os 3 bilhões de internautas. Então, ela não tem referências que sejam estáveis, ela não tem a referência, independente de ser, digamos, mais esclarecido ou não, a referência familiar era uma referência estável e, como diriam os portugueses, cada um sai aos seus, né? Mas agora não, quer dizer, agora você tem uma situação em que o amadurecimento não tem uma âncora em que você amarre aquele desenvolvimento. Então, a criança tem toda a internet para variar, e com isso eu imagino, gera um amadurecimento tardio, né? E eventualmente fora dos padrões normais, porque a criança talvez não consiga absorver a quantidade de estímulos que tem e o tipo de julgamento também não é razoável. E isso acontece também, como foi bem dito, em negócio de jogos. A gente jogava com
pedacinhos de madeira e fazia um monte de fantasia a respeito daquilo. Hoje o jogo joga com você. Então, na verdade, é quando você que é o objeto do jogo e o ator do jogo é o brinquedo. E aí aparece um último ponto, eu não vou perder tempo, já estamos em cima do coquetel, mas essa é uma coisa muito difícil de resolver, porque eu posso impedir um brinquedo, porque um brinquedo é um negócio mecânico, físico. Eu posso dizer que na alfândega esse brinquedo não entra no país. Então eu posso controlar os átomos, né? Mas eu não posso controlar os bits. Os bits não tem alfândega para bits, quer dizer, um aplicativo vai continuar entrando, né? Então, se você disser, não, talvez um bom aplicativo terá uma versão para crianças, mas o que impede que saia um mau aplicativo querendo aproveitar o mercado que o bom aplicativo perdeu? Nada impede, isso vai acontecer o tempo todo porque não dá para mexer no universo, não dá para mexer no ambiente. Quer dizer, alguém tomou uma ótima iniciativa e gerou um aplicativo que cuida das crianças. Está ótimo, mas alguém vai gerar uma péssima iniciativa e fazer o contrário. Então, a chance de você dizer, agora estou seguro, porque a grande plataforma A ou B fez uma interface adequada para mim, isso simplesmente significa que você está estimulando o mercado a gerar uma outra plataforma que não segue naquela linha, né? Quando a Comunidade Europeia resolveu filtrar dados de busca do Google e saiu uma lei dizendo que certas buscas têm que ser eliminadas, não demorou muito, e era totalmente previsível, que surgissem serviços de busca exatamente com as partes eliminadas. Quer dizer, tudo aquilo que foi eliminado lá eu guardo e mostro. É um nicho de mercado interessante. Tudo isso que você não viu lá, vem aqui, eu te mostro aqui. Então, essas coisas são muito complicadas de equacionar, e eu acho que o grande mérito de reuniões desse tipo é exatamente a gente poder olhar o cenário, olhar o que a gente pode fazer em relação aos nossos semelhantes, à nossa comunidade, a nós mesmos, como nós podemos nos comportar nisso. Talvez tenha um objetivo ideal a longo prazo, caso a humanidade sobreviva, evidentemente, mas e verificar quais são os motivos que geram isso. Porque se você descobrir quais são os mecanismos que geram isso, talvez seja mais fácil consertar, né? Tem um monte de outros problemas aí no meio, que eu não vou entrar no internet das coisas, inteligência artificial, essas bonecas se baseiam nisso. Quer dizer, o Danilo deu um exemplo que depois daquele vídeo, indicaram um vídeo que não tinha nada a ver. Isso, para mim, foi bom. Se indicasse um vídeo que tinha a ver, você estaria ganhando o assistente. Se você errou, você jogou contra o time. Esse vídeo não tem nada a ver com o outro, eu não vou mais acreditar na sugestão. O perigo não é você sugerir errado, o perigo é você sugerir quase certo. É o que diz o Mellor. Pior que uma mentira é uma meia-verdade. Uma meia-verdade tem cara de verdade, é verossímil e tem embutido aí um veneno difícil de controlar. Então, quer dizer, eu fico extremamente satisfeito de estar assistindo a mais uma versão aí do Safer Internet Day. Desejo que tenha muito sucesso e muito futuro. Eu me lembrei de um negócio que eu estava ouvindo aqui. Tem um livro do Nietzsche que chama Assim Falou Zaratustra, que muitos talvez tenham lido, e tem uma história de um cara que é um malabarista atravessando por uma corda, e ele faz uma analogia dizendo que o homem atualmente é esse ser atravessando a corda. Quer dizer, ele deixou de ser o animal, o sub-homem, e está tentando ser o super-homem, mas ele está sobre o abismo, né? Então ele não pode olhar para baixo, que vai ter vertigem, ele não pode voltar para trás. É uma travessia perigosa. Então, eu acho que a internet nos gerou esse abismo. Nós estamos atravessando da versão pré-internet para uma eventual versão pós-internet e não sei se nós chegaremos do outro lado. Obrigado. Bom, não haveria forma mais brilhante de encerrar essa 10ª edição do Safer Internet Day no Brasil. Ainda que concordemos com o professor Dêmio, o Safer Internet é um tema problemático, a gente adota por ser o tema global naturalmente, mas sem muito mais, agradecer a persistência e a permanência de vocês, a disponibilidade dos parceiros, dos painelistas, o professor Dêmio também, que ficou até agora, lamentar pelos atrasos, mas convidar a todas e a todos para um merecido coquetel com direito a uma cervejinha bem gelada, também para quem tiver interesse, com moderação, doutora Evelyn, como sempre. Agradeço mais uma vez a toda a equipe de apoio, Safernet, meus colegas, mas também a equipe do NIC BR, co-realizadores e a equipe toda de apoio. Muito obrigado, boa semana e bom carnaval também para todos nós. Obrigado.